Oi, pessoal, acabou a bateria do celular, precisei botar para carregar, tá bom? Então, recapitulando, eu disse que agora, a partir do parágrafo 3º, é que a situação começa a complicar e o procedimento pode se tornar demorado. Vamos lá para o parágrafo 3º. Sem entender necessária a produção de prova oral, o juízo designará audiência. Ou seja, se você trouxe na tua exceção algum elemento que não está assim comprovado por um documento de forma cabal, mas há um indicativo muito forte que talvez você esteja certo e o juiz entender que deve produzir provas sobre isso, o juiz vai marcar uma audiência. Audiência única e exclusivamente para instruir a exceção de incompetência em razão do local. Olha o problema. Garantindo o direito do recipiente, ou seja, do reclamado, de que está apresentando a exceção, lembrando que recipiente é o nome que a gente dá, assim como no processo civil para quem apresenta a exceção, garantindo ao recipiente o direito dele e de suas testemunhas serem ouvidas por carta precatória no juízo que foi indicado como incompetente. É aqui que demora. Então, vamos imaginar no caso concreto, tá? O reclamante entrou com ação em Ananindeua, no Pará, e a empresa fica aqui em Curitiba. Alega a exceção de incompetência, protocola lá a exceção de incompetência e fala lá no juízo do Pará, olha, é incompetente, o foro competente é Curitiba, remeto os autos para cá e eu quero produzir prova. E o juiz fala, tudo bem, então vamos marcar uma audiência para produzir essa prova. A empresa que está aqui em Curitiba e as testemunhas dela têm direito de serem ouvidas aqui. Então, o juízo lá do Pará vai precisar expedir uma carta precatória para cá, para o Paraná, para que sejam ouvidas as partes, para que seja ouvida o recipiente e as testemunhas. Aí, essa carta precatória vai voltar para lá, o juiz vai ouvir o reclamante, que é o excepto, e as suas testemunhas lá, e aí somente então decidir se ele é ou não é competente para julgar a ação. Tá lá no parágrafo 4º, gente. Decidida a exceção de incompetência territorial, o processo retomará seu curso com a designação de audiência, a apresentação de defesa e a instrução processual perante o juízo competente. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que se o juiz lá do Pará falar, nossa, você tem razão, é Curitiba o foro competente, remete o processo para Curitiba e só aqui que vai ser designada a audiência para o réu apresentar contestação, para poder produzir suas provas e o processo seguir a vida. Se o juiz lá do Pará falar, não, eu que sou o competente, então ele rejeita a exceção e o processo continua tramitando lá no Pará, tá bom? Ponderação que eu coloquei lá nos slides para vocês. Esse procedimento novo, trazido pela reforma trabalhista no artigo 800, ele traz demora na apreciação do incidente. Então, essa história de produzir prova, vai precatória, volta precatória, vai concluso para o juiz para daí decidir, é claro que torna o processo bastante atravancado, tá? Principalmente se a gente compara com o modelo anterior. O modelo anterior era, no dia da audiência, o reclamado levantava a mão, podia apresentar oral, excelência, eu quero apresentar a exceção de incompetência em razão do local. O juiz virava para o advogado, da parte contrária perguntava, vai aceitar ou vai concordar? Se o advogado falasse, quero pensar, a CLT dizia que ele tinha 24 horas de prazo para pensar e o juiz na sequência decidir. Mas, infelizmente, não é mais esse o procedimento. Então, o procedimento agora é o do artigo 800 com a reforma, tá? Bom, agora que a gente sabe como que eu alego a incompetência do juiz, vamos ver quando que eu alego, tá? Para aqueles que ficarem com alguma dúvida em relação à exceção de incompetência, nós vamos reforçar esse tema na aula de resposta do réu, tá? Então fiquem tranquilos, eu vou abordar de novo esse assunto, claro, com mais brevidade, mas a gente vai recapitular um pouquinho. Só queria por hora que vocês lembrassem que incompetência em razão do local é relativa, o juiz não pode conhecer de ofício e o réu alega por exceção. Falta responder a quarta pergunta. Quando que o réu, que para nós é o reclamado, vai alegar exceção de incompetência em razão do local? Todas as vezes que a ação for ajuizada ao arrepio do artigo
651 da CLT. O artigo 651 da CLT é o artigo que trata da competência territorial na Justiça do Trabalho, tá? Então, vamos começar pela regra geral, tá? Que está no caput. A competência determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestem atenção nisso, porque o empregado pode ser réu no processo, pode ser reclamado, tá? Prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado no outro lugar ou no estrangeiro. Ou seja, a regra geral da competência territorial na Justiça do Trabalho é o local da prestação de serviços, tá? Não interessa onde o empregado foi contratado, mesmo que tenha sido no exterior, se a prestação de serviço aconteceu naquela localidade é que é o foro competente, tá? Vocês poderiam perguntar, mas prof, por que foi escolhido o local da prestação de serviço como marco da competência territorial? Gente, é porque, em geral, aonde houve a prestação de serviço é onde vão estar as provas, as testemunhas, eventualmente uma perícia, é mais fácil de ser realizada lá. Então, a finalidade é facilitar o acesso à justiça e a produção de provas, tá? Muito bem. O problema é que a vida real costuma ser sempre mais complexa do que está na lei, na letra fria da lei. E o que a realidade começou a mostrar? Que muitas vezes o empregado ele era contratado, arregimentado por lá no interior do Nordeste, e aí vinha prestar serviço, por exemplo, na colheita aqui no Paraná, e depois era devolvido a Deus dará em algum lugar. E se a gente fosse usar a regra que está na CLT, que é o local da prestação de serviço, na prática esse empregado poderia estar tendo uma dificuldade de acessar a justiça. Vamos imaginar essa situação, tá? Um boia fria arregimentado no interior do Ceará para prestar serviço na colheita de soja no interior do Paraná. Local da prestação de serviço, interior do Paraná. Vamos imaginar Londrina, tá? Região de Londrina. O foro competente para essa ação seria Londrina, mas esse trabalhador é do interior do Ceará. Você acha que seria razoável ele pegar um avião ou um busão e vir aqui ajuizar a ação? A gente começa a observar que muitas vezes essa interpretação literal pode não atingir a finalidade da lei, que era facilitar o acesso à justiça e às provas. O Carlos Henrique Bezerra Leite, que é o doutrinador que geralmente eu trabalho aqui em sala de aula, vocês já perceberam, ele fala que se essa interpretação literal pode não ser a mais justa no caso concreto, e o juiz deve atender aos fins sociais, de modo a permitir que o foro competente seja aquele que tiver mais fácil para o trabalhador. É claro que nós, processualistas, quando olhamos para um posicionamento doutrinário assim, a gente fica com 50 mil tipos de medo, né? Porque poderia dizer, puxa, então tá tendo uma contrariedade à segurança jurídica, porque a CLT diz uma coisa e você tá permitindo outra. Pois é um ponto aí para vocês refletirem, tá? Entre o que está na literalidade da lei e o que seria uma interpretação teleológica, tá? Se vocês querem um fundamento doutrinário para ficar pensando sobre esse assunto, vamos lá para o enunciado 7º da primeira jornada de direito material e processual do trabalho, lá de novembro de 2007. Olha o que diz. Acesso à justiça, CLT, artigo 651, parágrafo 3º. Interpretação conforme a Constituição, artigo 5º, inciso 35, é o artigo que trata do acesso à justiça, tá, meus amores? Em se tratando de empregador que arregimenta empregado domiciliado em outro domicílio ou outro estado da federação, exatamente esse exemplo que eu dei para vocês do boia fria lá de Ceará, poderá o trabalhador optar por ingressar com a reclamatória na vara do trabalho do seu domicílio, na do local da contratação ou da prestação de serviço. Veja, isso não é lei. Lei é 651 da CLT. Isso é uma interpretação doutrinária, mas que acaba reverberando fortemente na jurisprudência. Eu coloquei para vocês um julgado lá do Espírito, acho que era do Espírito Santo,
do próprio Bezerra Leite, que era relator. Hoje ele é ministro do TST, tá? Mas na época ele era ainda desembargador do TRT. E vocês vão ler lá depois com calma, tá nos slides 17 e 18, tá? Leiam com carinho e ali ele explica como que poderia fundamentar uma interpretação do 651 conforme a Constituição, tá? Então, fiquem atentos aí a essa interpretação. Outro ponto para a gente discutir. Prof, se o trabalhador trabalhou em várias localidades, começou em Curitiba, foi para Ponta Grossa, foi para Maringá e terminou em Londrina, em qual que eu entro? Bom, como a CLT não fala, então a gente poderia imaginar que poderia ser no último local de trabalho ou em qualquer um que ele prestou serviço, tá? Não temos súmula, não temos OJ, mas a jurisprudência é bastante firme nesse sentido, de que o empregado poderia escolher no último local ou em qualquer um deles que ele trabalhou. Trouxe para vocês lá nos slides 19 e 20 um julgado do nosso TRT aqui do Paraná, explicando exatamente essa situação para vocês ficarem atentos, tá? Então, recapitulando, nós estamos estudando a regra geral de competência, que é local da prestação de serviços, artigo 651, caput. Lembrando que a doutrina e a jurisprudência dá uma temperada aí nesse caput em algumas situações na vida real para facilitar o acesso à justiça, tá? Vamos voltar para o texto frio da lei, gente, que está lá nos parágrafos 1º, 2º e 3º do 651, que vocês vão ler em casa com calma, tá? Quero tratar de uma outra exceção que está no texto da lei, essa sim está, tá? Que é o caso do vendedor viajante, aquele profissional que cada dia está prestando serviço numa localidade diferente. Diz a CLT, se você é um viajante comercial que está prestando serviço em várias localidades, você vai ajuizar a ação no foro onde fica a agência ou a filial a que você tiver subordinado. Então, aonde está o teu chefe? Aonde você vai para a reunião? Aonde você tira os pedidos e as mercadorias? É nesse local que você vai ajuizar a ação. Se não tiver nenhuma agência ou filial a que esse vendedor viajante esteja subordinado, por exemplo, ele trabalha remotamente, faz os pedidos pelo computador e recebe em casa direto, se não tem nenhuma agência ou filial que ele tiver subordinado, então diz a CLT, ele vai poder ajuizar a ação no domicílio dele ou na localidade mais próxima, mas só nessa situação, tá, gente? Outra exceção prevista no texto da lei é quando o próprio empregador realiza suas atividades em local diverso da contratação. Muito comum com construção civil, com obra. Então, vamos pensar assim, grandes obras, tá? A construtora fica em Curitiba e tá fazendo uma barragem lá em Foz do Iguaçu. Contrata o empregado em Curitiba, mais a prestação de serviços pelo próprio empregador, a própria empresa está atuando lá em Foz do Iguaçu. Diz lá a CLT, quando o empregador realiza atividades fora do local do contrato de trabalho. Nessa situação, existe uma faculdade do empregado. Ele pode entrar com a ação no local da contratação ou no local da prestação de serviços, o que fica mais fácil, tá bom? Recapitulando, gente, pelo artigo legal, um caput com uma regra geral e parágrafos com as suas exceções. Lembrando que além do texto legal, a gente ainda tem aí o tempero dado pela doutrina e jurisprudência. Estudem com carinho os slides, estudem com carinho os artigos que a prof indicou lá, estudem com carinho a OJ que a prof indicou lá nos materiais, tá bom? Beijo, a gente se encontra no nosso Meeting Point. Beijo, gente, tchau!